Bom dia, quero saudá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos meditar no capítulo 22 de Josué, versículos 16 a 20. Assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando um altar para vocês para se rebelarem contra o Senhor? Será que não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje ainda não nos purificamos, apesar de ter vindo uma praga sobre a congregação do Senhor, para que hoje vocês deixem de seguir o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tome posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. A nossa meditação hoje é uma pergunta que diz assim: zelo por Deus ou julgamento precipitado? Nós sabemos muito bem que o zelo por Deus é algo nobre e totalmente necessário na nossa vida. Nós precisamos sim defender a verdade, preservar a santidade e nos posicionar contra o pecado. No entanto, existe aqui um perigo muito sutil. E quando o zelo não é acompanhado de discernimento, ele pode se transformar em dureza, precipitação e até injustiça. No texto que nós lemos, nós vamos ver que o povo de Israel estava reagindo com intensidade diante da suspeita da infidelidade. E eles não estavam totalmente errados, pois havia ali um desejo muito legítimo de proteger a aliança com o Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eles corriam o risco de agir sem compreender plenamente aquela situação. E isso aqui nos leva a uma pergunta muito importante. Será que o zelo que nós temos tem sido equilibrado com a graça e com sabedoria? Então eu quero convidar você para que nós possamos olhar de uma maneira mais precisa para esse texto, destacando aqui três verdades, três pontos importantes. O primeiro deles é que o zelo pela santidade ele é totalmente necessário. Aquelas tribos haviam enviado ali uma comitiva que foi liderada por Finéias para tratar daquela situação. Isso mostra que havia uma preocupação com a fidelidade do Senhor. Eles lembraram lá de episódios passados, como o pecado em Peor, o pecado de Acã, e demonstraram aqui consciência de que o pecado de alguns poderia afetar toda aquela nação. E esse ponto aqui ele é muito importante, porque Deus ele leva a sério a santidade do seu povo. Nós não podemos viver de forma indiferente ao erro. O zelo espiritual é uma evidência do nosso compromisso com o Senhor. No entanto, nós precisamos lembrar que zelo verdadeiro não é apenas intensidade, é também direção certa. É possível nós estarmos certos no princípio, mas errados na forma que agimos. Mas em segundo lugar, nós vamos perceber também que há um perigo de interpretar sem ouvir atentamente. Mesmo antes de ouvir os acusados, as tribos já fizeram ali um discurso carregado de julgamento. Eles assumem que houve ali uma rebelião e começam a advertir com base naquela conclusão precipitada. E aqui é onde mora o perigo. Quando nós interpretamos sem ouvir atentamente, nós corremos o risco de transformar suposições em acusações. E isso vai gerar certamente tensão, vai colocar pessoas na defensiva, E isso pode também escalar rapidamente para conflitos ainda maiores. Na prática, isso pode acontecer quando nós reagimos a situações baseadas apenas em achismos ou impressões ou até mesmo em informações incompletas. Porque a falta do diálogo acaba gerando uma precipitação desnecessária. E o texto nos ensina que antes de nós confrontarmos, nós precisamos aprender a compreender toda a realidade. Antes de acusar, nós precisamos aprender a ouvir atentamente a outra parte. Mas em terceiro lugar, esse texto também nos conecta diretamente com a cristologia, pois em Cristo o zelo ele é temperado pela graça e pela verdade. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de equilíbrio. Ele nunca foi omisso diante do pecado, mas também nunca foi precipitado em seus julgamentos. O seu zelo era puro, mas sempre acompanhado de graça e de verdade. E ao olharmos para Cristo, nós aprendemos que não basta apenas estar certo, é preciso agir da maneira certa. Ele confrontava com amor, corrigia com sabedoria e sempre buscava a restauração e não apenas a condenação.
Isso é um desafio profundo para nós hoje. Será que o nosso zelo tem refletido o caráter de Cristo em nossa vida? Ou será que nós temos agido de forma dura, rápida e sem ouvir totalmente a outra parte? Nós precisamos compreender que zelo sem a graça de Deus, ela acaba ferindo pessoas. Mas quando o zelo ele é acompanhado pela graça do Senhor, isso acaba gerando transformação de vidas para a glória do nome do nosso Deus. Eu compartilho aqui algumas aplicações práticas. Primeiro, cultive um zelo equilibrado, ame a verdade, mas também pratique a graça de Deus. Em segundo lugar, evite formar julgamentos sem ouvir todas as partes. Isso vai prevenir muitos conflitos. Em terceiro, busque refletir o caráter de Cristo, pois firmeza com amor, verdade com misericórdia faz parte de um caráter cristão. A conclusão que nós chegamos é que o zelo por Deus ele é essencial e indispensável, mas precisa caminhar junto com discernimento. Quando nós agimos sem ouvir, podemos transformar boas intenções em atitudes prejudiciais. Cristo nos ensina a viver com equilíbrio, defender a verdade, mas sem perder a graça de Deus em vista. Antes de reagir, examine o seu coração. Pergunte-se: eu estou sendo guiado pelo zelo de Deus ou por uma preocupação precipitada? Muitas vezes, a diferença entre ferir e restaurar está na forma como nós escolhemos agir. Eu quero convidar você a orar nessa manhã comigo, em nome do Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar, nós queremos exaltar, pois o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda adoração, Pai. Obrigado, Deus, por mais um dia, por mais uma oportunidade de podermos ouvir a Tua palavra e que esta palavra, Deus, possa penetrar o nosso coração, ó Deus, trazendo sabedoria, discernimento e compreensão da realidade, Pai. Que não sejamos levados, ó Deus, por achismos, que não sejamos levados, ó Deus, por conclusões precipitadas, ó Deus, por apenas aquilo que os nossos olhos veem, mas que nós possamos, ó Deus, ter o discernimento, a sabedoria, o equilíbrio, ó Deus, de ouvir toda a verdade e de manifestar a graça do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, diante de decisões difíceis, diante, ó Deus, de soluções que nós precisamos tomar, ó Deus. Pai querido, ajuda-nos, ó Pai, a agir com sabedoria e com graça do Senhor, ó Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Abençoa cada um nessa manhã, aquele que está orando juntamente comigo. O Senhor conhece a realidade, o Senhor sabe a dificuldade que ele tem atravessado. O Senhor sabe, Deus, a luta, Deus, que muitos têm enfrentado, Senhor. Mas o Senhor também está presente, ajudando, fortalecendo e encorajando a cada dia, Pai. A Tua palavra nos diz, ó Pai, para que nós não venhamos ficar com medo, ó Deus, porque o Senhor está conosco todos os dias. Abençoa-nos, ó Deus, com essa verdade e que o nosso coração possa descansar na graça do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja presente sobre você, hoje e sempre.